tarde a todos e a todas. Iniciamos agora mais um programa do Aqui e Já, um espaço de debate da esquerda fronteiriça. Então, meu nome é Júlia, eu vou fazer essa mediação, eu sou estudante do FISU. Aqui à minha direita temos o professor Francilon Simões, que é docente do IFSU, e à minha esquerda o professor Marcelo Ubal, que leciona na UTEC. Então, boa tarde vocês dois. Nosso tema de hoje é Educação no Brasil e no Uruguai. Então, vamos começar com o professor Francilon. Como é que está a educação atualmente no Brasil? Boa tarde a todos e a todas os espectadores, né? Um prazer aqui ter o espaço de falar sobre um tema tão importante que é a educação. Falar da educação no Brasil agora é algo que a gente está com alerta ligado, vamos dizer assim. Não é novidade para ninguém todos os cortes que a gente teve na educação ao longo desse ano como um todo, né? O famoso contingenciamento, como o governo gosta de chamar, onde foi retirado muita verba, mais de 4 bilhões da educação pública, né? Isso está complicando muito o funcionamento principalmente das instituições federais. Vale ressaltar que foi cortado também verba da educação básica, por mais que o governo diga que não, principalmente uma verba específica que tinha prevista para pegar e fazer a implantação de escolas de tempo integral no Brasil, né? Que daí teria um auxílio para alimentação e todo esse tipo de coisa para os estudantes. Essa verba foi cortada, era superior a 2 bilhões também, isso foi cortado, e era algo que não estava previsto naqueles cortes iniciais. Até quem trabalhava com esse tipo, as escolas que trabalhavam com estavam implementando essa modalidade, achavam que não iam ter cortes, mas porque eram outras rubricas, mas mesmo assim teve contingenciamento. E uma realidade nossa aqui, né, na fronteira, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e a própria Unipampa, as duas instituições estão com seu funcionamento bem comprometido. No nosso campus do IFSU, eu gosto sempre que sou perguntado, gosto de dizer que devido à excelência do nosso setor administrativo, a gente praticamente tem, de todos os campos, de todos os 14 campos do Instituto Federal Sul-Grandense, nós somos o que temos mais condições de conseguir fechar o ano. O campus Pelotas, que é o maior campus do nosso instituto, já avisou que no atual cenário não deve conseguir encerrar o agosto em funcionamento. Provavelmente início de setembro já deve parar de funcionar. O campus KVG, que é um campus agrícola que a gente tem também na cidade de Pelotas, também está com funcionamento totalmente comprometido. Teve uma reunião essa semana, né, do Colégio de Diretores, que ia justamente ver se tem formas de pegar verbas de custeio de alguns outros campos para manter os outros em funcionamento, ver quem estaria com sobra, mas a gente sabe que ninguém está com sobra no momento, porque vale a pena explicar um pouco, né, que esse contingenciamento afetou somente um tipo de verba específico, que é a verba que se chama de despesas discricionárias, que são as verbas justamente para o funcionamento das instituições. Daí você diz, o salário está mantido, sim, porque é outra verba diferente, mas não adianta o servidor receber seu salário e a instituição não ter dinheiro para pagar a conta de luz e a conta de água para manter o funcionamento. E é esse tipo de verba que está sendo diretamente afetada e que teve um corte superior a 30%, o que periga inviabilizar o funcionamento, né, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e da Unipampa como um todo. Então, o alerta está extremamente ligado. Nós temos uma série de interferências, tentativas de interferência no governo federal, com o projeto Futurice, né, que a gente vem a falar mais à frente, mas se fosse resumir a educação no Brasil agora, nós estamos com um alerta, porque a gente sabe que a educação ela precisa de investimento e não é o que a gente está tendo no momento. Então, muito obrigada. Agora a pergunta vai direcionada ao professor Marcelo, empregando o contexto, né, ao Uruguai. Bueno, buenas tardes a todos y todas que nos están asistiendo por este medio. Agradecer la invitación a este momento de charla, haciendo hincapié de que justamente, ¿no?, este tipo de instancia de diálogo, de argumentación, son como que sumamente necesarios a los efectos de que podamos mejorar no solamente en política educativa, sino también en todo lo que tiene relación con las diferentes políticas de salud,
agenda de derechos y todo este tipo de temáticas sumamente relevantes para la mejora de la vida y para la felicidad de los ciudadanos. Con relación específicamente al tema de Uruguay, para que tengan un poco dos conceptos que son importantes, tres mejor dicho. Primero, el sistema educativo uruguayo. El sistema educativo uruguayo no depende del Ministerio de Educación y Cultura. El sistema educativo uruguayo es coordinado por un ente autónomo justamente por esta razón, ¿no?, que nosotros estamos viendo en Brasil. La ley y la Constitución en este caso lo que busca es que aspectos tan importantes como la educación no dependan de los climas políticos o las decisiones de los gobiernos, sino que sea efectivamente una política de Estado. Por ese motivo es raro de entender, pero políticamente estratégico, de que el Ministerio de Educación y Cultura tenga poco que ver en la decisión o las definiciones de educación. Sí tiene que ver y mucho con la parte presupuestal, que es fruto de una negociación, pero una de las ventajas que nosotros tenemos en Uruguay junto con el tema de la autonomía son gremios fuertes que están extremadamente comprometidos con la educación y son en definitiva los que logran hacer movilizaciones para ir creciendo en presupuesto. La segunda característica sobre la que me gustaría hacer hincapié es sobre la no diferencia con relación a Brasil que tiene entre lo federal y lo estadual, ¿no? Por razones de escala, ¿no?, el tamaño de Uruguay, estamos hablando de 3,5 millones de habitantes, la educación inicial, la media, la primaria, la media, lo que sería en Brasil un ensino preescolar, ¿no?, un ensino fundamentado y un medio, son aproximadamente 700.000 estudiantes los que participan de esa propuesta, que en relación a la escala de Uruguay y comparado con Brasil en número es considerablemente menor. Por eso hay un sistema fuertemente centralizado en cuanto a la gestión, que los municipios no tienen mucho protagonismo. Lo que sí hay un gobierno autónomo centralizado que es quien gobierna la educación. Y lo tercero, en cuanto a las situaciones que efectivamente hemos vivido en estos últimos años. En el periodo post-dictadura, que en Uruguay terminó en el 85, nosotros veníamos, la dictadura dejó a la educación uruguaya y al país en general en un pozo que, unido al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la finalización de la Guerra de Corea, Uruguay empezó en una declive económica importante, que quien se encargó de enterrar al país en eso fue el proceso dictatorial. No solamente por lo desaparecido, por la gente que desapareció y el gran problema que trajo eso, porque nuestros principales intelectuales del país fueron echados del país o muertos directamente, gente que estaba liderando un cambio cultural importante, y no necesariamente era gente de izquierda, era gente que pensaba diferente o tenía un pensamiento autónomo. Una anécdota muy ilustrativa es el caso del profesor Macera, grado 5 de la universidad, que fue torturado, preso, y la propia NASA se comunicó con el gobierno uruguayo dictatorial para pedir por favor que sacaran ese matemático de la tortura porque era un patrimonio de la humanidad, ¿no? Este tipo de atrocidades fue desarrollado por la dictadura y nos dejó al país extremadamente comprometido, y sus efectos todavía lo estamos viendo. Pero hemos ido progresivamente mejorando los diferentes gobiernos democráticos de los diferentes partidos, porque hemos tenido gobiernos de los colorados, del Partido Blanco y del Frente Amplio, y uno viendo el escenario y la evolución ve una mejora en una cantidad de aspectos. Voy a subrayar 2 o 3 cosas que me parecen importantes resaltar. La primera de ellas tiene que ver con un logro histórico de la cobertura. O sea, Uruguay es un país que en lo que es ensino fundamental prácticamente está universalizado, todos los ciudadanos tienen cubierto la primaria, o casi la totalidad. Hemos crecido bastante en la cobertura de la educación media básica, que debería ser el 7º, 8º y 9º de Brasil. Y hoy nuestro principal problema está en
en el ensino medio, que son los bachilleratos uruguayos. Y ahí ha habido un problema de cada 10 que empiezan el séptimo año de ensino fundamental o primero de ciclo básico en el caso de Uruguay, solamente casi 5 lo terminan, o sea, la mitad queda fuera del sistema. Pero ahí hemos tenido una pequeña evolución, no tan pequeña, o sea, es aproximadamente un 30% de mejora en estos últimos 15 años aproximadamente, lo que es, si bien no es suficiente, es un crecimiento importante. Pero también, en ese sentido, ha habido un cambio importante de la matriz, de la constitución de la población, porque antes se iba a una formación que creo que en Brasil se llama la concomitante, ¿no? Donde es una formación general. Eso también era una característica, de hecho secundaria, como se llama en Uruguay, contaba de un mayor prestigio y era la mayor cobertura en la educación media superior. Pero en los últimos años ha habido un cambio sustancial en todo lo que tiene que ver con el protagonismo de la educación técnica. La educación técnica ha crecido y casi está al mismo nivel de número del bachillerato general, ¿no? el bachillerato secundario. Eso es un cambio importante del sistema educativo, más allá de que los más significativos han venido a nivel de educación superior, ¿no? Se ha creado una nueva universidad, la segunda universidad pública en Uruguay, que es la Universidad Tecnológica, que puede estar radicada en todo el país, menos en Montevideo, ¿no? Así dice la idea es descentralizar. Y poder acercarle a la gente, a la población en general, la posibilidad de hacer educación superior como un derecho para todos, ¿no? Que en definitiva fue inspirado en las mismas políticas y principios del gobierno de Lula de Lima, o sea, el ProUni fue un gran movimiento acá en la región, sin lugar a dudas, que fue acompañado en Brasil de la creación de universidades nuevas y la expansión de la Universidad de la República, de UDELAR, que históricamente estuvo radicada en Uruguay, en Montevideo, en su capital, y ahora progresivamente, a partir de un proceso de descentralización intencional y que contó con fondos específicos para eso, fue un proceso de descentralización, ¿no? Progresivo. Entonces, a nivel terciario y universitario, junto con UTU y formación de profesores que históricamente han estado en el interior pero han crecido de número, podemos decir que ese es uno de los principales lineamientos de las políticas de los gobiernos de los últimos años, que es facilitar o empezar a crear las condiciones para que todos los ciudadanos uruguayos, además de la enseñanza básica, fundamental y media, puedan acceder a una formación terciaria universitaria. Y eso ha ido acompañado de un incremento presupuestal. Nosotros actualmente el propósito del gobierno era del 6% del PBI para la educación. No se logró esa meta, pero se llegó a un 5,5%, ¿no? Lo que es un número importante y comparado con otros tiempos, no hay duda que ha mejorado mucho. Para que tengan idea, en los últimos, cuando asumió el gobierno de izquierda, andábamos alrededor, un sueldo docente andaba entre 500 y 700 dólares, ¿no? Hablando en moneda extranjera. Hoy estamos superando los 1000 de promedio. No es suficiente, claramente no es suficiente. Tenemos que cambiar algunas otras matrices que en otro momento podemos profundizar, algunos aspectos más matriciales, diríamos, o de la propia lógica, pero decir que no hubo mejoras seria absolutamente injusto, não? Muito obrigada. Temos a participação do Gabriel Lisa, mandando uma boa tarde, e do Henrique da Rosa, também mandando uma boa tarde. Pedimos que vocês mandem perguntas, dúvidas, questionamentos, enfim. E eu acho que essa parte desse avanço que houve no Uruguai nesses últimos 15 anos aconteceu também no Brasil, né? Os dois países andaram bem juntos nesses últimos anos. Eu não sei se tu gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Isso a gente vai ver, né? Até 2014 a gente pode considerar no Brasil, por causa que nos últimos 5 anos já desacelerou, né? A gente vai ver, a gente teve um avanço muito grande até 2014, com uma política, só que diferente de como o Marcelo comentou ali, no Uruguai é uma política de Estado, no Brasil a gente acabou vendo que foi uma política de governo. Foi uma política de descentralização do ensino, né? Surge o IFSU e a Unipampa bem dentro desses projetos, né?
governo do PT, na época à frente do governo federal, onde se pensou justamente em melhorar a educação, levando a educação para todos, né? Principalmente acesso universal a ensino superior. Mas em conjunto, porque a gente se fala muito que se investiu muito em ensino superior, só que em conjunto, com o investimento grande que a gente teve em ensino superior, com a criação de novas universidades, aumentou-se, as próprias universidades que já tinham, elas praticamente triplicaram de tamanho, né? A gente também teve a criação dos institutos federais, que é um ponto muito importante a ser ressaltado. Os institutos federais, eles não trabalham só... o grande número de matrículas dos institutos federais são justamente de ensino médio e ensino técnico, se a gente for ver. A lei de criação dos institutos federais já bota que cada instituto federal tem que ter no mínimo 50% de suas matrículas no nível de ensino médio e ensino técnico. Dentro do Instituto Federal a gente tem sul-rio-grandense, aqui no caso a gente tem mais de 70% das nossas matrículas de ensino técnico. E daí se tem toda essa descentralização. E o que a gente nota? É criado um modelo que ele pode não ser um modelo ideal, mas a gente vê que de ensino público é um dos modelos que a gente teve mais êxito. Os índices que a gente tem dentro dos institutos federais, eles mostram. A gente vai ver em Santana do Livramento quem é a instituição de ensino que apresenta o melhor índice num processo de avaliação, que seria o Enem, que avalia o ensino médio, né? É o Instituto Federal. Em todas as cidades onde a gente tem campus, praticamente todas, né, cidades que a gente tem campus do Instituto Federal, quem é que apresenta os melhores índices? Os institutos federais. E por que isso acontece, se a gente for pensar? É principalmente pelo fato de que a gente não pode negar que nós, professores do Instituto Federal, a gente tem uma posição privilegiada onde o nosso salário é muito melhor. E isso, a nossa carga horária é menor se a gente for comparar com os professores que trabalham, seja na iniciativa privada, seja no ensino público estadual. Então, essa melhor remuneração, esse maior tempo para o professor se dedicar às suas disciplinas, né, combinado com a maior titulação dos professores, né, o que isso acaba acarretando? E também um tempo, né, porque a gente tem a maior titulação dos professores, ela é muito virtude de que a gente tem espaço para, por exemplo, pegar e fazer um afastamento para fazer o meu mestrado, recebendo o meu salário, para mim continuar o meu aprimoramento como docente. Trabalho em conjunto com o ensino, pesquisa e extensão que a gente tem dentro dos institutos federais, né, é algo que enriquece muito, né, a qualidade do ensino que a gente provém. E mostra, investir o dinheiro dentro da educação tem resultado. O problema é que o atual governo, no momento, acaba vendo educação como gasto, não como investimento. E daí esse é um dos problemas que a gente maior que a gente tem no momento, daí que começa a se cortar dinheiro da educação e ameaça diretamente esse avanço que a gente vinha tendo, eu não digo os 15 anos, né, mas ao longo de uns cerca de 10 anos que a gente tinha no Brasil, todo aquele avanço, toda aquela maravilha que a gente estava tendo, longe do ideal, a gente ainda tem também uma necessidade muito grande de investimento dentro do ensino básico, né, dentro do ensino fundamental, seja no ensino médio também, principalmente das escolas estaduais que estão... O ensino estadual no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul está um caos. Além de todos os problemas que os servidores do estado já passam, né, onde, vou dar um exemplo, os nossos servidores do estado não receberam ainda, tinham que ter recebido agora, no final do mês. Está previsto o pagamento para o dia 13 agora de agosto. Só que os boletos não esperam, né? E daí o trabalhador sem receber. As escolas também, longe de ter o aporte financeiro que deveriam ter para pegar e dar manutenção dos seus prédios e dar uma melhor qualidade de ensino para os seus estudantes, né? E o governador ainda anunciando que pretende congelar o salário dos servidores, que já está congelado há pelo menos 4 anos, né? Já foi um governo inteiro com os salários congelados, durante mais 6 anos fazer o congelamento dos servidores do Estado. E além disso, um monte de previsão de afetar diretamente o plano de carreira dos nossos professores do Estado, que já são extremamente penalizados por políticas de governo que
praticamente eles têm quase que trabalhar de graça. Como que a gente vai conseguir, assim, ó, eu acho o trabalho incrível desses professores que trabalham, muitas vezes chegam a trabalhar 60 horas semanais e conseguem ofertar um ensino de qualidade para os seus estudantes. Nunca estão fazendo corpo mole, como é feito como é muito falado pela nossa população. Não, aquele trabalhador está lá 60 horas por semana, ainda tendo que trabalhar em casa, porque a gente sabe, quem dá aula sabe que o trabalho do professor, ele não é somente quando ele está em sala de aula, está toda hora pensando o que tu vai dar de aula, qual é a aula que tu vai ministrar, qual é o conteúdo, tem que estar toda hora estudando, corrigindo trabalhos, avaliações e por aí vai. E o trabalho desse educador, ele não é valorizado. E não adianta, os números não mentem. Valorização profissional acaba acarretando em melhores índices dentro da educação em todas as áreas, né? Por que o professor, daí tem toda aquela questão, o professor ele tem que trabalhar quem escolhe ser professor é por vocação. Mas todo mundo que escolhe uma profissão é por vocação. Agora o médico, ele não é médico por vocação, e por que ele tem que receber muito mais que o professor, que também é quem informa os médicos? E daí é todo tipo de coisa que acaba afetando diretamente a educação. Então, até 2014, concordo, grande avanço da educação. Depois de 2015, já ainda no primeiro ano do governo Dilma, né, a gente começa com o primeiro corte que a gente teve na educação. Né? Mas uma coisa, só para me finalizar, assim, para não me esticar muito, é que eu entro no IFSU no final de 2014 e começo a participar mais em 2015. Em 2015 eu me lembro de participar de diversas reuniões em conjunto com o Marcelo, onde a gente idealizava diversos cursos, né, de ensino superior, de caráter binacional, como a gente já tem alguns cursos aqui na nossa fronteira. Se começou o estudo do curso de mecatrônica, que já está aberto na UTEC, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que finalmente a gente conseguiu abrir no IFSU, mas em conjunto com isso ainda se tinha a previsão de um outro curso, né? Seja um tecnólogo em energias renováveis ou uma engenharia elétrica, a gente não sabia para onde a gente ia ir, em conjunto também com o Uruguai, outros cursos da UTEC em conjunto com o IFSU, como a gente já conta, né? E expandir cada vez mais esse ensino na fronteira. E acabamos sendo diretamente afetados por esses cortes que começaram em 2015 e que agora em 2019 eles atingiram o ápice. Que em 2015 se cortou verba de investimento. Ou seja, a gente não tinha como crescer. Agora em 2019 se cortou o que nós precisamos para funcionar. Então isso que está ameaçando diretamente a educação. Dentro do IFSU e da Unipampa, no caso. Então, muito obrigada. Pegando esse gancho do professor Francilon, a gente pode notar que a troca de governo foi o que afetou mais a educação, né? Que não é, como tu falou, no Uruguai é de governo. Então, como o Uruguai está passando por um processo de eleição agora, né? Existe alguma ameaça à educação como existiu no Brasil e acabou se elegendo? Sí, en el caso de Uruguay, nosotros tenemos una tradición diferente que explica muchos de los fenómenos que nosotros efectivamente podemos ver en Brasil y Uruguay. El padre, entre comillas, de la modernidad fue un presidente llamado José Vallordóñez, allá al principio del siglo XX, que era de un partido tradicional, porque la izquierda de hecho no estaba constituido todavía. Y básicamente fue el promotor de lo que pasó también en Brasil con el del estado de bienestar, o sea, la ley de 8 horas, parecido también al proceso de Argentina y de Brasil, los derechos sindicales y todo ese tipo de cosas fueron, ¿no?, promovidos de hecho por un gobierno fuertemente estatal, diríamos, o vinculado con eso. Después Uruguay tuvo un segundo hito y muy importante, que no es un tema menor, que de hecho se tapa en América Latina, que fue el gran plebiscito en la década de los 90 por las empresas públicas. La comunicación, las telecomunicaciones, el agua y la luz son del Estado y son públicos en Uruguay. Se quiso sacar ese privilegio con la famosa discurso
de las maravillas del Estado liberal, de la libre competencia, y por suerte no se logró privatizar las empresas y quedó, de hecho, hay una tradición fuertemente, de hecho se habla de un neoestado de bienestar, ¿no?, actualmente, que identifica una cierta tradición de Uruguay, ¿no?, y un compromiso efectivo con algunas políticas. Por lo tanto, pueden haber cambios, sí, obviamente que hay un fuerte crecimiento privacionista, ¿no?, un impulso privacionista de la educación en Uruguay, pero igual nosotros tenemos un 80% de nuestra matrícula es pública, ¿no?, y tenemos de todo centros con una calidad baja, media y excelente siendo públicas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en Uruguay, fundamentalmente por la fortaleza de la autonomía, ¿no?, y por la fortaleza de los sindicatos de la educación, no es fácil, no digo que no sea posible, no es fácil tirar abajo en un gobierno que opine diferente con relación a eso. Digo, no sería honesto de mi parte decir, en principio lo que sí tenemos es permanecer un gobierno de izquierda, toda nuestra expectativa es de que las políticas se sigan profundizando. En el otro lado no tenemos seguridad ni de una cosa ni de otra, porque efectivamente estamos conociendo las ideas y las políticas, más allá de que tenemos un puño liberal en el partido que puede ganar las elecciones. Eso por un lado, con relación a la pregunta que efectivamente hacías. Con relación al tema, me gustaría agregar algunas reflexiones con relación al tema acá de la frontera. Nosotros acá en la frontera vivimos una particularidad única en América Latina, ¿no?, que son estos cursos binacionales, que estamos hablando de aproximadamente 1000 estudiantes que están participando en estos proyectos, y realmente tienen un componente de innovación y de propuestas para todo el Mercosur, al menos, que hemos conseguido cosas que no lo ha logrado el Mercosur educativo en todo el tiempo que existe. Y a mí me gustaría hacer hincapié en tres de esas políticas que venimos impulsando con IPSUL. La primera de ellas son los cursos técnicos binacionales. Los cursos técnicos binacionales es un logro, es un modelo, porque nuestro título vale de los dos lados, en forma automática, y eso tiene un valor para la integración latinoamericana, no solamente de Uruguay y Brasil, sumamente significativo. Porque de esta crisis no vamos a salir solos como Brasil o como Uruguay o como Argentina, o salimos como continente o no salimos. Eso está claro. Y toda la amenaza de los discursos más serviles al norte, Estados Unidos explícito, ¿no?, las estrategias de Estados Unidos o de Europa, inclusive con este gran marco o convenio de libre comercio, que una de las cosas que toca es la educación y uno de los aspectos que toca es la circulación de los intelectuales de punta, ¿no?, que es un tema ni más ni menos sumamente trascendente en la sociedad del conocimiento. No hay duda de que podremos hacer todos los acuerdos que querramos, pero si no nos fortalecemos como región y no nos fortalecemos como América Latina, siempre vamos a estar en un estado vulnerable con relación a las grandes potencias del mundo, y eso funciona así, no hay novedad en eso, y no importa el analista de qué corriente política sea, tenemos acuerdo de que como continente nos tenemos que parar como bloque frente al mundo para poder realizar. Y bueno, en el tema educación hay un punto importante y logros sumamente relevantes. El segundo que me gustaría hacer hincapié es con las primeras carreras de grado binacionales que tenemos, ¿verdad? Nosotros acá tenemos el primer tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas, que lo estamos haciendo con IPSUL, que es una carrera de grado que le permite a la gente de la frontera o donde vengan acceder a posgrados. Y el tecnólogo en mecatrónica o automatización y control, que lo da UTEC, que es binacional, y el título, por medio de un convenio, va a tener validez en ambos lados del país. Y ahora, el 20 de septiembre, vamos a tener el primer posgrado en robótica e inteligencia artificial. Empieza ahora acá en la frontera, va a funcionar en UTEC, pero tiene la particularidad que los 11 profesores que participan son brasileños. Nosotros pusimos un laboratorio de $100.000, eso fue el aporte económico que hizo UTEC, la contraparte. Nosotros no tenemos gente formada en esa temática en Uruguay digo mal, en nuestra región, en la parte noreste de Uruguay.
Por lo tanto, eso va a ser puesto por Uruguay por única vez, las instalaciones para los laboratorios, pero el total de los profesores son brasileños y todos tienen doctorado. Eso ha sido algo, un logro de los gobiernos y del Estado brasileño del último tiempo que es invalorable. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos posgrado vamos a tener investigación, y si tenemos investigación vamos a tener más patentes. Y la patente es en definitiva lo que a nosotros nos permite a nivel mundial pararnos y tener efectivamente ganancia sobre las cosas que producimos. O sea, nosotros que estemos en una sociedad de conocimiento, que estemos en la necesidad de integrarnos como América Latina y como región, necesariamente tiene que reflejarse en crecer en el número de patentes. Uruguay tiene cada 1 millón de habitantes una patente por año. Para que tengan noción, Estados Unidos anda cerca de los 243 patentes por año por millón de habitantes. Finlandia tiene un poco más de 300 patentes. Brasil tiene un poquito más de 2 patentes por año cada millón de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un problema en la creación de patentes, que es lo que en definitiva nos permita crear conocimiento, crear nueva tecnología y desarrollar. Y eso no se hace si no es por medio de la educación, y eso no se hace si no es por medio de estas políticas de promoción, no solamente de la graduación o de los cursos técnicos, sino fundamentalmente de los posgrados. Dentro del crecimiento que nosotros hemos tenido en la región Pampa, diríamos, además de Unipampa y IPSUL, que han sido maravillosos, hay una institución parceira de IPSUL, que es Farroupilha, que tiene propuestas que también de altísima calidad, con un nivel fabuloso. Pero no podemos perder de vista que Santa María, la UFCM, que pasó de 15.000 estudiantes a 30.000 estudiantes. UFPEL pasó de 6.000 estudiantes a 15.000 estudiantes. Y la FURGI, la Federal de Río Grande, pasó de 4.000 estudiantes en los últimos 15, 20 años a cerca de 14.000 estudiantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hubo un cambio sustancial no solamente en la ampliación, sino en la calidad de los profesores y en la calidad de la enseñanza. Porque para ser docente de una federal, y cada vez más de los institutos federales, tengo que tener nivel de doctorado. Para ponerles un ejemplo, nosotros estamos empezando el posgrado en robótica e inteligencia artificial, 2 temas que son claves y no digo de futuro, de actualidad, ¿no? Si tomamos en cuenta que el 60% de nuestros puestos de trabajo corren el peligro de ser sustituidos por procesos automáticos, ¿no?, en los próximos 20 años. Entonces estamos frente a una formación que es clave: automatizar y la inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué estamos empezando en septiembre? Porque decidimos esperar al profesor Rodrigo Guerra. Rodrigo es brasilero, tiene 36 años, se formó en la UFCM, hizo su doctorado, su maestría también en la UFCM, su doctorado en Porto Alegre, hizo su primer postdoctorado en Japón, ¿no?, lugar de punta en desarrollo tecnológico, en robótica, fabricación de humanoides. O sea, ¿cómo hacemos para construir un robot humano? Alguien se podría pensar de que tenemos, y puedo poner el caso de Pablo o de Vinicius de Porto Alegre, que son los que van a participar. O sea, tenemos una comunidad de 11 técnicos de altísima especialización. De hecho, Rodrigo, y a esto iba el cuento, Rodrigo está volviendo ahora, si no me equivoco, de Taiwán, donde fue a hacer su segundo postdoctorado en robótica. ¿Sí? Y va a venir acá a la región, se va a instalar, vive, profesor de la UFCM, y con una generosidad absoluta de la institución y de él, igual que Paulo y otros profesores que forman parte y tienen un alto nivel. Entonces nosotros en la región tenemos conocimiento y tenemos gente formada como para desarrollar investigación de punta y que rápidamente repercuta en emprendedores que logren crear patentes y que ese dinero de la patente, que es de las mayores divisas que entran en los países del primer mundo, quede en nuestro país o quede en nuestra región o quede en América Latina. Esa lógica de trabajo es uno de los logros fundamentales que nosotros tenemos acá, ¿no?, tenemos acá en nuestra región, pero creo que es un modelo de trabajo para todo el continente, ¿no? Hay un pensador que a mí me gusta mucho, seguramente el profesor también, que es Pedro Figali, ¿no?, que decía justamente, ¿no?, bueno, quizás nos toca
a nosotros, hablando de Uruguay, voy a parafrasear a Figari y voy a decir, quizás nos toca a nosotros acá en la región Pampa liderar un proceso latinoamericano de unidad en función del conocimiento y de la independencia, porque sin conocimiento independiente no va a haber posibilidad de desarrollo humano. Siempre nos va a agarrar el norte como patio del fondo para mantener su nivel de vida. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera tener un nivel de protagonismo y no esperar por los otros, o no esperar el milagro de un gran acuerdo que nos libere, sino de empezar o seguir, porque ya empezamos sistemáticamente a priorizar la educación, a priorizar la investigación, a priorizar el desarrollo y a priorizar la extensión. Si nosotros logramos, no lo vamos a ver en 4 años, lo vamos a ver en 20, 30 años los resultados, pero seguramente América Latina o la región, en este caso, como vengo hablando, va a ser un lugar de punta y de referencia en el mundo en algunos temas centrales, como puede ser automatización, control, energía, que son temas que estamos metidos nosotros, y eso necesariamente va a repercutir en la calidad de vida de los que estamos habitando esta tierra. Muito obrigada. Temos aqui alguns recados da Adelaide. Saudação a este importante programa que ajuda na reflexão para que o povo desperte deste torpor, que toma conta do povo, neste desgoverno, que dia a dia vem retirando direitos arduamente conquistados. Parabéns, avante a luta. Temos também dois convites do companheiro Henrique da Rosa. O primeiro é que amanhã, domingo, dia 11 de agosto, em comemoração ao Dia da Criança no Uruguai, né, Dia dos Pais do Brasil, em frente do Comitê do Frente Amplio, no bairro Umedá, em Rivera, às 15 horas, com atividades infantis, horta, sim, cinema infantil e títeres. O que é títeres? Marionetes. Marionetes, muito bem, obrigada. E o segundo convite é em comemoração ao Dia dos Estudantes, no dia 15 de agosto, às 15 horas, na Praça Flores, organizada pela Associação dos Estudantes de Rivera. Então fica aí os dois convites. Continuem participando. E agora, foi dito de tudo um pouco, né, pelo professor Marcelo, uma questão que tem sido bastante atual já do lado brasileiro, é um programa lançado há pouco tempo chamado Futurice, pelo governo federal. Então eu gostaria, professor Francilon, que tu comentasse um pouco sobre isso, para que posteriormente a gente possa pensar e discutir como vai ficar a questão do binacional se esse programa realmente for implementado. Bom, Futurice, até dar uma respirada boa antes de falar sobre ele. Se a gente vai ver a propaganda do governo federal do Brasil, ela é muito bonita, né? É mais de 100 bilhões de reais a serem investidos na educação, né? Mas ela já começa com, não vamos dizer que seja uma mentira, né? Mas ela já começa com uma omissão, que vai ser criado um fundo de mais de 100 bilhões de reais, e esse fundo ele vai ser um fundo de aplicação, ele vai ser aplicado esse dinheiro, e caso esse fundo, esse dinheiro investido, comece a ter lucro, né, a partir dos investimentos, começa a gerar dividendos, esses dividendos serão sim investidos na educação. Mas o próprio governo já fala que algum retorno financeiro desse fundo só se daria em pelo menos 10 anos. Então não é uma questão assim de a gente vai pegar esse dinheiro, vai investir, vai fomentar empreendedorismo e ensino tecnológico, que é o que se fala, né? Porque daí a gente vai ver, né? Eu acho que não tem como a gente falar no futuro sem a gente fazer um pequeno resgate de tudo que esse governo falou até desde o momento que ele começou. Porque a gente vai ver. Como é que começam os cortes na educação? Os cortes na educação, eles começam, né, onde o governo anuncia que pretende cortar o orçamento de 3 universidades que, ao ver dele, faziam balbúrdia com dinheiro público, né? Porque tinham se manifestado contra o governo, basicamente. Daí, no momento que ele vai fazer isso, as pessoas vão dizer, mas peraí, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem simplesmente pegar e cortar dinheiro especificamente de 3 universidades. Isso aí vai acabar gerando improbidade administrativa e pode gerar problema. Tá, então a gente não pode fazer. Então a gente vai pegar e vai cortar. O nosso problema é com os cursos de Sociologia e Filosofia. Nós vamos cortar o dinheiro, vamos deixar de mandar dinheiro para os cursos de Sociologia e Filosofia. Daí as pessoas vão lá e explicam, porque o governo simplesmente não desconhece, ele desconhece a própria rede, né? As pessoas explicam,
peraí, vocês não podem cortar dinheiro diretamente do curso de Filosofia e Sociologia, porque as universidades, elas são autarquias federais, elas possuem as suas autonomias. No momento que vocês mandam dinheiro para a universidade, é a universidade que define o que vai fazer. Tá, então a gente não pode. Então o que a gente vai fazer? Tá, vou cortar dinheiro da educação como um todo, por causa que é desperdício de dinheiro público. Daí avisa, né? Não, vou tirar dinheiro do ensino superior para pegar e investir no ensino básico. Daí ele vai lá, tira dinheiro do ensino superior, tira dinheiro do ensino básico, porque no momento que tira a verba também, continua a verba dentro dos institutos federais, também é ensino básico, né, que é a nossa carreira de ensino básico, técnico, tecnológico, e não investe nada em ensino básico, somente corta o dinheiro. Daí o que acontece? A gente vai ver, qual era o intuito? Era pegar e afetar algumas universidades específicas e algumas verbas para cursos que eles julgam que não são necessários. Exemplo, Sociologia e Filosofia. É impossível fazer isso por causa que as instituições são autônomas. Só que tem uma questãozinha assim, ó, que está bem no meio ali da minuta do projeto do Futuris, que diz o seguinte: toda instituição que pegar e assinar, eu me comprometi, estou entrando dentro do Futuris, ela estará sujeita a qualquer ação de governança definidas futuramente pelo governo, por qualquer governo federal que a gente tem. Uma das ações pode ser acabar com a autonomia, daí sim eu vou poder dizer, uma das ações de governança é, vamos cortar 50% da verba investida em cursos de filosofia e sociologia. Vamos fechar cursos de sociologia e de filosofia. Tudo isso agora pode dar autonomia para o governo pegar e fazer isso. Tira-se boa parte da autonomia que as universidades têm. E o que no projeto diz? Diz que é o contrário. Não, nós vamos dar mais autonomia para as universidades federais. O intuito é aquela questão, não, vamos dar autonomia financeira para as universidades federais. Né? Com aquela verba que seria investida aqui. Precisa pelo menos 10 anos e que ninguém sabe direito como é que vai ser investido. Porque não tem o mínimo compromisso que isso seja investido em ensino público. Pode ser o dinheiro daquele fundo, pode ser, inclusive ser investido nas universidades privadas, não precisa ser obrigatoriamente nas universidades públicas que a gente tem. E também, o futuro seria pega os institutos federais em conjunto. Então, além dessa questão de tirar a autonomia, prevê algumas questões como a possibilidade de cobrar mensalidade. Ela começaria o que está bem claro, que seria para cursos de pós-graduação. Só que tem aquela questão, eu abri mão da minha autonomia e estou agora podendo estar sujeito a ações de governança do governo federal. Uma das ações de governança pode ser definir que agora, inclusive, para o ensino de graduação, o ensino técnico que a gente tem aqui no Rio, vai passar a cobrar mensalidade. E esse é o ponto assim, que a gente vê como mais crítico, porque o que acontece? Dentro dos institutos federais, o nosso corpo docente, os nossos servidores, os nossos sindicatos, né? Qual é o nosso pensamento? A gente luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade. Então não tem como a gente discutir Futurice e dizer assim, eu sou a favor disso e não sou contrário àquilo, quando na base do projeto já está algo que vem para tirar a gratuidade. Então, por isso, até dentro do sindicato ao qual eu faço parte, que é o Sinasef, se tirou um posicionamento na nossa sessão que é ser completamente contrário ao Futurice. Porque a gente não tem como apoiar um projeto que tira a gratuidade do ensino público. Uma das principais bandeiras para nós, ensino público gratuito. Tirou a gratuidade, não tem como ter defesa. E, como eu disse, a gente sabe pouco desse projeto. Mas uma coisa que vale a pena ressaltar, né, é que é o primeiro, a gente vai ver assim, é o primeiro projeto de educação que esse governo realmente está apresentando. Agora é uma proposta de educação para o país. E muitos dos pontos que eles apontam, olha os pontos que eles apontam como favoráveis a esse projeto. A gente vai pegar, o professor ele vai estar mais engajado. Que é engajamento maior do que os professores que a gente já tem dentro da Unipampa, dentro do IFSU, né, como projeto diretamente. Mas mesmo nas outras esferas, os professores já estão extremamente engajados. Dentro do IFSU a gente já trabalha com ensino, pesquisa e extensão.
diversas ações de extensão com a comunidade, diversos projetos de pesquisa. E daí se fala muito, né, que o estudante vai ter a oportunidade de começar a trabalhar com projetos de pesquisa na área de tecnologia e um fomento grande ao empreendedorismo. Só que isso também é um exemplo claro que a gente já tem aqui dentro da fronteira. A gente tem um estudante aqui do curso de informática para a internet, que inclusive estava fazendo um curso de verão, né, que o Arthur estava fazendo lá em Yale, nos Estados Unidos. O Arthur, ele fazia parte com outros 2 estudantes que a gente, do curso de eletrônica, de um projeto fomentado pelo professor Fabrício, que era um projeto com fomento do CNPq, em conjunto com uma empresa da área médica que tem lá em Pelotas, de tecnologia para a área médica, que é a LifeMed. Eles já faziam um estudo aqui em Santana do Livramento de um novo sensor para ser utilizado nas bombas de infusão. Ou seja, eles estavam desenvolvendo tecnologia, né? Já tem um fomento grande de empreendedorismo na nossa fronteira, tem muitas conversas em conjunto com a UTEC, né, que a UTEC está colocando agora a incubadora, já colocou, né, na verdade, a incubadora tecnológica para empresas dentro da UTEC, e tem espaço para que os estudantes do IFSU e da Unipampa também possam participar. Então, todas as ações que a gente já faz, e se fala como se não faz, como se a gente não fizesse. Já temos professores extremamente engajados, já trabalhamos com empreendedorismo, já trabalhamos com tecnologia. O que a gente queria é que esse governo investisse mais nos institutos federais, para que assim a gente consiga cada vez mais trabalhar com ciência e tecnologia. Mas sem negar a ciência, porque uma coisa que esse governo mais faz no momento é engraçado eu ver um governo dizer que quer fomentar a ciência e tecnologia, e daí vai o próprio presidente na televisão me dizer que negar dados científicos divulgados pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o desmatamento da Amazônia, em vez de dizer que é por causa de dados, ele diz, não, o meu sentimento é que esses dados estão errados. Sentimento não é científico. Para ele me dizer que aqueles dados estão errados, ele tem que apresentar outros dados e me dizer que aqueles são os corretos, mas dados científicos, comprovados. E para diversos fatores, eles dizem isso, não, nosso sentimento é que está errado. Mas não apresentam um projeto realmente pensado por pessoas da área. Porque a gente vê que esse projeto do futuro, ele não é pensado por professores, não é uma equipe formada por professores e que fomentam realmente empreendedorismo. Não, isso é uma loucura tirada da cabeça de um economista, né, que é o nosso ministro da Educação. E não tem assim, como a gente está mais apavorado com isso daí, porque a gente nota que é um projeto que ele vem para acabar com o nosso molde de serviço público de qualidade que a gente tem dentro da educação. Ele vem simplesmente para acabar com a autonomia das instituições, né, e veremos o que mais virá por aí. Só o que a gente pensa é que nada de bom vai sair desse projeto. Então, claramente um sucateamento da educação pública, né? Temos aqui 2 perguntas do professor Eliezer. Pergunta ao Marcelo Ubal. Na sua opinião, o Uruguai consegue concretizar o seu lema de educação laica, pública e gratuita? Bien, en cuanto al modelo uruguayo, pública, como te decía, los números son claros, tiene que ver con el 80% de la cobertura en Uruguay es pública, tanto universitaria como depende del presupuesto nacional, o sea, sale de los impuestos de los uruguayos el mantenimiento de eso. Por lo tanto, también hay un elemento de gratuidad bien presente en eso, que es importante para poder hacer. Y el tema de la laicidad es un tema que en la historia de Uruguay se entendió como al margen de las religiones. Es eso básicamente lo que se impulsó en Uruguay. Que yo creo que eso es un elemento que nosotros tuvimos recientemente, la semana pasada, una consulta, ¿no?, pública hecha por la Corte Electoral para la derogación
de la ley trans, ¿no? Que favorece a un grupo de personas altamente discriminados, ¿no? Además, que fue un proyecto promovido en la agenda de derechos, altamente positivo, que quiso ser derogado por un grupo de personas y básicamente los que fueron a votar fueron el 8%, el 8,5% del electorado uruguayo. Pero la sorpresa estuvo en Rivera, 25% del electorado riverense votó para derogar esa ley. Eso nos tiene que abrir una alerta. Nos tiene que abrir una alerta por la combinación de política y religión. Y eso es una de las cosas que yo creo que tenemos que pensarlo desde todos los medios. Sería muy bueno tener una mesa de debate sobre eso. Porque la combinación y la relación entre religión y política es el principio del fin. ¿Tá? Y eso no lo dice Marcel Ugal, eso lo dice la historia de Occidente. La historia de Occidente, que en el siglo XVI, de Europa, tuvo un hito absolutamente fundamental que fue el proceso de secularización. ¿Por qué? Porque las religiones no lograron terminar con la desigualdad, al contrario, la favorecieron. Eso fue en definitiva una de las cosas que estuvo en el frente de la Revolución Francesa, a donde las religiones lo que hacían una y otra vez es afirmar el status quo de una minoría privilegiada que se decía ni más ni menos que como representantes de Dios, que eran los reyes, ellos podían hacer y deshacer, inclusive aunque eso fuera contra el resto de la gente. Entonces, cuando nosotros empezamos a sustituir la voluntad popular por la voluntad divina, es darle poder a un grupo de personas que entiende, que en general son los líderes religiosos, que entienden que tienen, en función de su elección divina, un poder político y por lo tanto pueden hacer y deshacer, ¿no? Entonces, progresivamente, con el avasallamiento del derecho a la educación, como es el caso de Brasil en forma clara, el debilitamiento de las instituciones y la promoción, porque yo no estoy haciendo una valoración contra la religión, ¿sí? Es un tema que tiene que ver con Uruguay. Los uruguayos tenemos que ponernos de alerta y ir a buscar en la tradición más profunda de nuestro país, que es laico, ¿sí? Que es laico. Y la laicidad básicamente pasa por el concepto de secularización, que es mantener, pero bien separado, el poder religioso del poder político. Cuando esas dos cosas se empiezan a confundir, la consecuencia a renglón seguido es, la historia lo muestra, es reproducción de las injusticias, debilitamiento de los controles y por lo tanto el avasallamiento de todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos que hemos concretado. Por lo tanto, a la pregunta me detuve en el punto de la laicidad, pero creo que es algo que todos tenemos que aprender. A mí me preocupa cómo ver a un presidente que se basa en argumentos religiosos para aumentar su poder político. Eso es terriblemente opresor. Insisto, no es un tema de este contexto. Basta leer la historia desde el punto de vista que lo querramos, no necesariamente desde un punto de vista de izquierda. O sea, lo que permitió la libertad del pensamiento, lo que le permitió el fortalecimiento de la democracia fue la secularización. Entonces, eso es algo que también en América Latina entendemos que, desde mi punto de vista, es un elemento que tenemos que estar atentos y lo que tenemos que hacer, profundizar los procesos de educación. ¿Y profundizar qué? Profundizar el desarrollo del conocimiento científico, que es un punto de encuentro inclusive entre los religiosos y los no religiosos. La ciencia cumple ese rol, ¿no? Pero a mí, yo la verdad que estoy como que anoradado, ¿no? Dicen los uruguayos, apavorados, dicen los brasileños, de que se esté cuestionando si la Tierra es redonda o plana, ¿no? Llegamos a un punto de lo absurdo, ¿no? Que muestra claramente de que hay una amenaza y un avance contramoderno, diríamos, del pensamiento latinoamericano, que es el fundamentalismo religioso que se expande, inclusive cuestionando cosas que son evidentes. Muito obrigada. Temos mais duas perguntas.
A primeira é para os dois, do José Lúcio. Boa tarde, parabéns pelo programa. Gostaria que os professores comentassem sobre os reflexos a curto e a longo prazo, os efeitos diretos e indiretos sobre Livramento e Rivera, ocasionados especialmente pela existência destes polos de educação pública nesta região, e também como a administração de ambos os municípios deve acompanhar essas questões. Vou começar então pelo o impacto a curto e longo prazo, né? Na região. Na região. Se a gente vai ver a curto prazo, né, a gente teve a questão da novidade, né, de dar a possibilidade para os jovens da cidade de estudarem na sua própria localidade, de não terem que sair daqui para pegar e realizar os seus estudos, né? Seja com agora o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, quem pretende seguir a carreira dentro da área de informática tem a possibilidade de fazer um curso de ensino superior aqui, né? Seja com os cursos da Unipampa e também os cursos técnicos do IFSU, eles vêm para atender uma demanda local, né? Local dos dois países, né? A gente vai ver, a gente teve uma expansão grande da área de energias renováveis dentro dos dois países, a gente tem um parque eólico aqui mesmo em Livramento, a gente tem toda a necessidade, uma expansão da instalação de painéis fotovoltaicos nas residências, aquecimento de água utilizando o sistema solar. E o Uruguai, a expansão da energia renovável no Uruguai é impressionante, né? Eu, como professor da área, acho assim, ó, é um fenômeno lindo de ser estudado, né? Que eu abordo bastante em sala de aula. Então, esses nossos profissionais formados aqui, né, eles têm bastante espaço para pegar e trabalhar. Seja empreendendo no Brasil, por causa que no Brasil, se eu disser que tem uma quantidade de empregos da área impressionante, eu estaria mentindo, mas no Uruguai a gente tem bastante espaço porque teve uma expansão e se precisa de profissional técnico qualificado. Claro, não são todos em Rivera, né? A gente também tem que procurar nas outras localidades, onde teve principalmente expansão da instalação dos parques eólicos. E a curto prazo, isso é uma coisa que eu converso há muito tempo, né? Que esse investimento que a gente teve na educação, nesses 12 anos de grande investimento que a gente teve na educação no Brasil, ele é algo que, o grande impacto dele, ele não vem de um ano para o outro. Ele demora no mínimo 20 anos para começar a ter um impacto. Qual é um dos principais impactos que a vinda da Unipampa e a vinda do IFSU aqui para Santana do Livramento vão começar a girar? É aquela questão da alteração do pensamento das pessoas. É gerar aquela cultura do ensino. De que o ensino pode transformar vidas. Toda aquela questão de que a gente vai ver no IFSU, boa parte dos nossos alunos, eles se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Então a gente está dando a oportunidade para aquele jovem que não teria a mínima oportunidade de fazer um estudo de qualidade, que não sabe qual é a profissão que ele ia conseguir atingir, de pegar, de fazer seu curso técnico, atingindo assim uma profissão que ele poderá exercer para o resto da vida. Isso é um impacto que a gente vai ter, que para os próximos 40 anos isso vai seguir tendo efeito, porque a família daquele estudante, ela também isso vai se perpetuando, por causa que daí já vai se gerar a cultura dentro da família que ele vai constituir. Então isso é algo que vai se alterando ao longo dos tempos. Mas uma coisa que nos preocupa é que quando a gente vai falar com a comunidade, as pessoas ainda acham que o IFSU, que é uma instituição pública, gratuita, ela não é para elas. Ou eles pensam que tem que pagar para... não, mas lá tem que pagar para estudar. Não, o IFSU é gratuito. Mas aquele lugar não é para mim. Não, o IFSU é para todos, gente. Todos têm condições de pegar e ingressar no IFSU e fazer seus estudos. E a gente gostaria de ter mais vagas ainda para realmente conseguir aportar todo mundo, mas todos têm o direito de pelo menos tentar ingressar no IFSU. Um dos exemplos, né, o nosso vestibular ele é totalmente gratuito. Só que a gente faz a inscrição online ali mesmo, depois confirma a inscrição, mas não tem nenhuma taxa, porque justamente desde o processo de seleção a gente já quer a total gratuidade. E esse, ao meu ver, esse é o principal impacto, assim, e isso é o que me fez ficar aqui na fronteira. Eu venho de um outro município, né? Eu venho de Pelotas, onde tem um campus também do Instituto,
E quando eu chego aqui em 2014 e é me apresentado esse projeto binacional, é algo que me encanta. E eu agora firmei as minhas raízes em Santana do Livramento. Estou num processo, né, de vim de Pelotas para Santana do Livramento, estou construindo já minha família aqui, né, e pretendo ficar aqui. Mas uma das coisas que eu vejo assim, ó, que eu acho é legal por estar na fronteira e poder fazer isso, mas me preocupa o ponto de que eu pretendo colocar minha filha estudar no Uruguai. Principalmente porque, na minha avaliação, o ensino que ela vai ter no Uruguai é melhor do que o ensino que ela vai ter aqui no Brasil. Então isso já mostra um pouquinho da diferença da educação nos dois países. Então, ó, a minha opção será eu colocar a minha filha para estudar no Uruguai. E também uma coisa que me preocupa é que, olha só, eu sou... É meio que uma contradição, eu sou um defensor do ensino público, gratuito de qualidade, eu acabar colocando a minha filha para estudar num colégio que provavelmente será particular. Mas, lamentavelmente, é o ponto que a gente chegou, né? A gente procura melhores oportunidades e acaba tendo que optar por exemplo, colocar minha filha estudar num colégio particular. Mas isso eu não tenho dúvida, será no Uruguai, porque na minha avaliação o tipo de ensino que ela vai ter no Uruguai é bem mais completo e também a oportunidade de fazer um ensino praticamente trilingue, né? Português em casa e no Uruguai as escolas já fomentam muito a questão do ensino do inglês, daí espanhol e inglês em conjunto. Então, pelo menos 40 anos impacto a longo prazo, mas a gente já pode ver um impacto a curto prazo, seja com o desenvolvimento das pesquisas que a gente faz, que é algo que a gente planeja alavancar o crescimento dos dois municípios, né, o TEC e a UTO em Rivera, e FISU e Unipampa. Na verdade, impacto nos dois municípios das 4 instituições, né? A gente não pensa de forma isolada, mas o desenvolvimento tecnológico da região, né? Mas para isso a gente precisa de fomento dos entes privados também, né? Para que a gente possa ter empresas aqui em Santana do Livramento e cada vez fomentar o desenvolvimento da região. Muito obrigada, eu vou repetir a pergunta para ti. Gostaria que os professores comentassem sobre os reflexos a curto e a longo prazo e os efeitos diretos e indiretos sobre o Livramento e Rivera, especialmente pela existência destes polos de educação pública nesta região. E também como a administração de ambos os municípios devem acompanhar essas questões. Bueno, con relación al tema de lo binacional, yo creo que yo estoy pensando que sea un corto plazo, ¿no? En el sentido, teniendo por corto plazo, a este gobierno le queda un poquito más de 3 años, ¿no? Esperemos que esto cambie en las próximas elecciones, ¿no? Esa es al menos la esperanza que uno tiene para poder seguir encajando las diferentes piezas que tienen que ver con esto. Yo creo que pensando en el corto plazo para transitar esta crisis, seguramente creo que tenemos que profundizar el tema de la binacionalidad. Para mí el tema del posgrado en robótica e inteligencia artificial es un camino. Está mostrando, y los cursos de grado binacionales también, profesores de un lado y infraestructura del otro, hasta que Uruguay pueda brindar también profesores y poder hacer cursos con profesores comunes de ambos lados. De hecho, ya en el área de educación estamos proyectando para el año que viene con la Federal de Santa María poder hacer un posgrado con esas características en educación. Bueno, y ahí sí Uruguay tiene capacidad como para poder brindar profesores con un alto grado de formación acá en la región, ¿sí? Y formar a las personas a los docentes básicamente en esas temáticas. Pero desde el momento que nosotros estamos hablando de tecnología de la información y la comunicación, estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de control y automatización y medio ambiente, que son 4 áreas que me parece que son absolutamente priorizables para la región, podemos invertir este tiempo en ser buenos en eso, ¿tá? Porque tenemos materia gris suficiente acá como para decir, bueno, miren, allá en aquella frontera, en aquella región, en la región Pampa, allá del sur de Río Grande del Sur y el oeste de Uruguay, allá hay un conjunto de personas
y de instituciones universitarias que hacen investigación de alto nivel. Y eso te da el posgrado. El posgrado te posibilita eso. Y de hecho estamos dando un primer paso que es en el tema de la especialización. La FURG está con el proyecto de 2021 empezar con una maestría en robótica. Bueno, no podemos pensar en forma conjunta y en este momento, es decir, los profesores son brasileños, la infraestructura la pone Uruguay en el caso que no haya posibilidad de inversión. Yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Es el caso del posgrado que efectivamente veíamos. Bueno, ustedes no pueden, el gasto de luz, de agua, de limpieza, todo eso que ustedes ya se lo recortó, que está comprometiendo el funcionamiento, bueno, eso dejemos que Uruguay se encargue, además de poner algún profesor, y que Brasil ponga su mayor fortaleza en la región, que es el alto nivel de especialización de sus profesores. Entonces, quizás juntos, ¿no?, podemos decir, vamos a seguir desarrollándonos en carreras de grado y de posgrado, pasar este maremoto que estamos pasando en este momento, y bueno, y tratar de acompañar esto con un segundo elemento que, si me permitís, ya no es en el corto plazo, que es el tema de la extensión. Yo voy a traer acá el dato de una encuesta que sacó Santa María sobre si estaban de acuerdo o no la población de Santa María en recortar el presupuesto universitario. El 65% de la ciudadanía del municipio, creo que es, ¿no?, de Santa María, dijo que sí, que no veía ninguna dificultad. Esto sería bueno que corten a la universidad un poco de presupuesto. Eso habla de un problema, ¿no?, que quiere decir que estamos muy ocupados en las revistas arbitradas de Estados Unidos, Europa, inclusive de Brasil, o de las cosas que hacen el CNPq, y nuestro conocimiento no está solucionando problemas en la región. Entonces, el tema de la extensión se vuelve absolutamente fundamental. Nosotros tenemos que hacer una universidad para la gente, sin perder el nivel, pero el vecino, el que está en las condiciones más humildes, tiene que encontrar algún reflejo positivo para su vida de la universidad, ¿no? Eso es lo que Córdoba estableció como prioritario. Me estoy refiriendo a la reforma de Córdoba del 19, del 18, no me acuerdo bien, que justamente lo que puso fue, además de la enseñanza, la investigación, y puso arriba de la mesa el tema de la extensión, como una forma de devolverle a la sociedad el beneficio que recibimos por medio de los impuestos y por medio de... Entonces, para mí eso tiene que ser una prioridad. No proyectos de cualquier índole. No dejar de relacionarnos con los polos más importantes de conocimiento del mundo. Lo tenemos que seguir haciendo, pero lo que no podemos también dejar de hacer es vincularnos con el pueblo de nuestra localidad. Eso es absolutamente fundamental. Eso es una cosa que Uruguay, yo creo que está aprendiendo. De hecho, tenemos que salir más en los medios de comunicación, tenemos que hacer más proyectos de extensión, tenemos que llevar a los estudiantes y a los profesores a los barrios, identificar problemas y enchufarle conocimientos para solucionar. Eso es extensión. Entonces, si nosotros entramos en esa dinámica, vamos a tener como aliado, ¿qué? Vamos a tener aliado al pueblo, a la gente de a pie, a ese que ve lejos el IPSUL, que ve lejos UTEC, que a nosotros nos pasa lo mismo. Que diga, bueno, yo quiero ir allá y voy a ir allá. Por eso tengo que hacer un diseño fundamental y medio bueno, y tengo que postularme para poder entrar. Entonces, para mí eso es algo que tiene que ver mucho con el futuro de las instituciones o de las acciones que tenemos que hacer. Y tiene que ver mucho con la herencia de izquierda en América Latina. La extensión es el gran aporte. El MIT, el Instituto de Massachusetts, por ejemplo, que es uno de los de punta del mundo en tecnología, habla de investigación, de enseñanza y de innovación. Para ellos el conocimiento es un negocio. Para nosotros el conocimiento es la forma o el camino que tenemos para llegar al desarrollo y para tener más justicia social. No hay desarrollo posible sin justicia social. Nosotros, si seguimos este proceso de automatización y control, vamos a tener dos grandes polos. Unos pocos que tienen mucho y una masa mayor a la que tenemos hoy que no van a tener nada. Porque lo único que tenemos es el trabajo y se va a sustituir por máquinas. ¿Sí? Entonces, estamos caminando hacia eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a bajarle la cortina a la tecnología. No, es una locura. Lo que tenemos que pensar es, junto con esto, por eso la sociología, por eso la filosofía es tan fundamental. Para poder pensar la parte humana del desarrollo económico. Para que no siga la lógica de enriquecer a unos pocos o de fortalecer. Y esto no tiene que ver solamente con una opción, una visión de izquierda
del mundo, tiene que ver con una preocupación de para qué estamos en este mundo y cuál es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. O sea, pensar desarrollo tecnológico, pensar desarrollo económico sin justicia social es un suicidio social. ¿Ya? Entonces, si uno dice a un corto plazo, tenemos que integrar ese tipo de cosas ya a nuestra reflexión, ya a nuestra forma de mirar los problemas y problematizar. Tenemos que, andamos ahí en la región de Huamopampa con la idea de poder hacer un ciclo de charlas sobre derechos humanos y educación. Tenemos que llamar a la gente que venga, que participe, que escuche especialistas, que vean la locura que es dejar la educación a la deriva del mercado. No puede ser. Eso es miseria en el corto plazo. Então, muito obrigada. Temos uma pergunta para o professor Francilon, duas na verdade. A primeira, meu celular travou, uma pequena falha técnica, mas era sobre os cortes, como é possível a gente se manter havendo todos esses cortes. E a próxima eu te passo em seguida. Bom, quanto aos cortes, né? O que a gente acabou fazendo dentro do IFSU foi cortar tudo que era possível, né? Mas um dos assim, que mais corta o coração é que a gente teve que praticamente suspender todas as visitas técnicas, né? Que é aquele ponto de inserção profissional, para aproximar os nossos estudantes da realidade, né? Ele ver empresas, ver o que é desenvolvido, ele enxergar que ele pode ocupar espaço dentro daquela empresa, né? Porque às vezes ele pensa, não, mas aí vai lá, dá uma olhada no processo e vê, não, mas peraí, isso eu sei fazer, eu poderia estar trabalhando aqui sim. Esse foi um dos pontos, né? Mas tiramos tudo que era condicionado da tomada, né? Tudo que é tipo de coisa, assim, ó, apertamos o cinto em tudo que dá. Para esse ano a gente vai conseguir praticamente manter nosso funcionamento como um total, mas para o ano que vem a gente está extremamente preocupado, por causa que o que acontece? A gente vai ter uma expansão na nossa área física, porque o nosso primeiro piso lá que está em obra vai estar pronto, e daí a gente vai ter os novos laboratórios, né, novas salas de aulas, isso acaba acarretando em mais custos, e daí a gente está cada vez mais preocupado, porque a gente também tem agora, conta com uma unidade descentralizada, né, que é o nosso centro de visitantes lá no Parque Eólico de Cerro Chato, né. Isso aí também vai demandar um investimento da nossa instituição, então isso vai ser um pequeno problema que a gente vai passar, mas sim, ó, tá quase impossível de manter o funcionamento. A forma é cortando cada vez mais. Daqui a pouco vai ter que começar a se cortar, daqui a pouco não vai ter dinheiro para papel higiênico, porque a gente já passou na época do governo, lá entre 94 e 2002, na época do governo Fernando Henrique, que não se tinha dinheiro para comprar papel higiênico nas instituições federais. Muito bem, muito obrigada. Bom, essa pergunta foi do Luiz Carpi, agora eu estou conseguindo ver por aqui. E outra pergunta também para ti, Francilon, do Cleiton Portilho, que diz, em relação ao Futurice, faz-se a previsão de recurso da iniciativa privada para programas de pesquisa, como separar o que é de interesse público e da coletividade, e o que é interesse financeiro e comercial. Vou dar para te ler, talvez te ajude. Melhor? Okay. Na verdade, assim, ó, essa previsão já se tinha, né? Claro, ela era aberta para alguns projetos de pesquisa específicos, né? Bem separando essa questão seria projetos de pesquisa vinculando a instituição pública, pensando em algum ponto, algum benefício para a instituição privada. É um exemplo aquele projeto que eu tinha falado ali, que a gente já desenvolveu aqui no nosso instituto, que era vinculado com a Unimed, com a LifeMed, aonde nesse projeto, como que vai ser desenvolvido? Ele é algo para ser aplicado no mercado, por exemplo, tem seguro tem sigilo do que é desenvolvido. Por exemplo, o nosso professor que fez o desenvolvimento, ele não vai poder apresentar um artigo sobre aquilo ali que foi desenvolvido, porque vai gerar uma patente dentro daquele projeto, e aquela patente ela é da empresa, ela não é de quem desenvolveu, né? Então, é uma contrapartida da instituição, seria dos dois lados, né? Porque o que acontece? A instituição acaba fornecendo o conhecimento, né?
aproveita do conhecimento do professor em conjunto com os estudantes, e a instituição vai ter um retorno por parte da empresa com equipamentos que a UFMED acabou fornecendo para a instituição, e também com as bolsas que são pagas por esses estudantes, por pesquisador do projeto. Não sei, acho que seria mais ou menos isso. Então, muito obrigada. Aqui agradecer a Mônica Blanco, desde Florencio Varela, em Buenos Aires, na Argentina, e também a mãe do Francilon, que está nos assistindo. Agradecer por ela estar assistindo, então. Algumas considerações finais? Pode ser? Me gustaría terminar con el hecho de que de la misma manera que los efectos de la educación demoran 10, 15, 20 años para haber consolidado, quizás el hecho de poder hablar de autonomía, de derecho a la educación, todo este tipo de cosas, no suene tan emergente, no es una emergencia tan explícita como se inundó un barrio, tenemos que ayudarlo. Quizás no tenga esa emergencia en la representación inmediatista de nuestra cultura. Pero lo que sí es, si no se prioriza educación o si detenemos este proceso de democratización del conocimiento y la educación superior, efectivamente estamos hipotecando el futuro no solamente de nuestro país, sino de nuestros mismos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. A todos aquellos que nos estén escuchando, que nos estén viendo, que nos estén siguiendo por internet, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿queremos que nuestros hijos vivan en una sociedad más justa, que tenga oportunidades iguales que todos, inclusive aquellos que han tenido más privilegios porque nacieron en una familia económicamente bien? Bueno, eso, la educación, si bien no lo puede asegurar en un 100%, eso no es posible sin educación. La educación es un elemento absolutamente fundamental para que nuestro proceso de justicia social, donde todo el mundo tenga los mismos derechos, donde todos tengamos las mismas oportunidades, se pueda concretar. Entonces, esta emergencia que está pasando nos tiene que llevar a resistir, no nos podemos quedar pasivamente. Es una de las cosas que me preocupa del pueblo brasileño, la pasividad con la que está recibiendo estos golpes fortísimos a todo lo público, ¿no? Al menos tenemos que, no solamente a todo lo público, a todos los derechos, a toda la institucionalidad, ¿no? El disparate de que el mismo juez que condena al principal opositor de Bolsonaro termine con un cargo político 2 semanas después, que es vergonzoso en cualquier parte del mundo. O sea, es una cosa que nadie se lo puede imaginar, ¿no? Y que sigamos en definitiva con una situación de irregularidad institucional es vergonzoso para mí como ciudadano de América Latina, y me imagino para los hermanos brasileños lo que significa eso. Y eso está claro que no va a haber una inundación o una iluminación divina donde va a decir, estoy equivocado, voy a cambiar las políticas. Eso es como se han hecho todos los cambios históricos, como se han hecho todos los grandes movimientos, es resistiendo. No digo de ir a la violencia, pero al menos manifestarnos públicamente que nos oponemos a ese tipo de cosas y que somos a favor de una agenda de derechos y de igualdad. Y para eso, educar es fundamental. Eso explica también por qué se le está dando tanto palo a la educación, ¿no? Porque tiene un nivel de concientización sobre este tipo de cosas, o sea, que cumple un rol absolutamente fundamental. Y bueno, nos toca a nosotros, los que estamos ahora históricamente viviendo este periodo, poder resistir, ¿no? Así que felicito este espacio a los compañeros acá de este programa, porque creo que es una forma, ¿no? Una forma de poner nuestro grano de arena para asegurar derechos, para que la gente, para que sigamos mejorando como país, como ciudad, como continente, que es un aspecto absolutamente fundamental. Muito bem, professor Francilon. Bom, começo agradecendo pelo espaço, né? Acho que o programa é um tema totalmente pertinente, porque a gente, na minha concepção, né? Acho que na concepção o Marcelo mesmo falou, né? Educação é o princípio para tudo, né? E eu acho lamentável a gente ver o Brasil indo na contramão dos maiores exemplos que a gente tem no mundo todo, né? A gente vai ver. Se fala muito da Coreia do Sul. A Coreia do Sul
O país investiu pesadamente em educação. Assim que a Coreia do Sul se tornou um país extremamente desenvolvido, de ponta em questão de tecnologia. A Finlândia, que foi citada pelo Marcelo, né, alto número de patentes, investimento pesado em educação. Porque a educação, ela é a base de tudo. Ela é a que traz igualdade social, né, melhor distribuição de renda. Ela é quem desenvolve um país, porque um país não vai se desenvolver como o Brasil. Né? Eu falo no caso do Brasil, né, somente com o extrativismo, né, totalmente focado para o setor agropecuário, onde não se fomenta a criação de... Se fala, a gente tem que dar uma forma de pegar e melhorar para o empresário. Mas não adianta tu melhorar toda a situação para o empresário e tu não ter profissional qualificado para poder pegar e desenvolver as atividades. 80% de toda pesquisa realizada no Brasil é realizada pelas universidades federais, né? Tu fala, a gente tira dinheiro das universidades. E um dos pontos que eu deixei de falar é que, além dos cortes que a gente tem das verbas discricionárias, a verba do CNPq ela foi praticamente rapada. E o CNPq é a principal agência de fomento de nível de pesquisa no Brasil. Então, a pesquisa que já era pouca, ela vai diminuir. E daí a gente começa a ver esses pontos, né? E a gente começa a ficar extremamente preocupado, porque quando a gente era para estar a gente vinha num processo de evolução de investimento em educação, agora a gente entra num processo de retração, onde a gente escuta, né, muito uma ministra, né, do atual governo dizer que a igreja evangélica perdeu espaço quando deixou que a evolução das espécies entrasse dentro do currículo das escolas. Aí fica difícil da gente pensar, a gente entrar no assunto da educação. Então, uma pergunta que foi feita para o Marcelo, né, mas não foi feita para mim, é a questão da laicidade nas escolas. Isso é algo que também nos assusta muito no Brasil, porque está um processo de negar a ciência e focar somente na questão religiosa. Então, é um assunto assim, extremamente delicado no momento, né, e de extrema importância a gente falar em educação. Porque educação, como eu disse, é a base de tudo. Só investindo em educação que a gente vai avançar como nação, como a América como um todo, né? E eu torço que a gente possa ter, num futuro próximo, né, a reversão desse processo, que a gente possa voltar a avançar. Porque eu lembro da época que eu chego aqui, né, que eu fico extremamente empolgado com todo o avanço que a gente estava tendo, com todas as pretensões que a gente tinha no nosso campus, e fico totalmente triste de ver que tudo aquilo que eu tinha idealizado há 5 anos atrás, agora é muito difícil da gente conseguir tirar do papel, porque agora, né, dentro desse projeto binacional, o IFSU não está tendo pernas para conseguir manter o mesmo nível de crescimento da UTEC e da UTO, né, manter o mesmo nível de investimento do nosso parceiro Uruguai. E a gente gostaria de estar em expansão como está o ensino no Uruguai, né? A gente teve dentro do convênio binacional uma ampliação dos cursos técnicos, né? Agora com o curso de agropecuária na UTO, né? E a gente não conseguiu, porque sempre como era no início, né? Uma instituição abriu um curso, a outra dava contrapartida um outro curso. Agora o Uruguai abre uma gama de cursos novos e a gente não está conseguindo dar essa contrapartida. E lamentável, porque o motivo disso são ações de governo. E um governo que não investe em educação está fadado a falha total. Então eu espero que, um desejo, né, meu como educador, de que a gente possa ver melhores tempos dentro da educação, para que assim a gente possa avançar como um todo. Então eu gostaria de agradecer também ao convite por participar como mediadora desse debate com 2 grandes professores. Agradeço a participação de vocês dois, a participação do público em casa, e já convido para o próximo sábado, às 2 da tarde, para mais um programa do Aqui e Já. Então até o próximo sábado.